Alô, amigos do Na Área do Esporte, fim da expectativa, fim da ansiedade, já se conhecem os cruzamentos da terceira fase da Copa do Brasil. O Maringá Futebol Clube já sabe quem vai enfrentar, apenas o Flamengo de Futebol e Regatas. Clube de Regatas do Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores da América, é pouca coisa isso, finalista do Campeonato Carioca. O Maringá Futebol Clube, portanto, como já se esperava, não é, vai duelar com o grande do futebol brasileiro nesta terceira fase da Copa do Brasil, buscando vaga nas oitavas de final da mais rentável e democrática competição do futebol brasileiro. O Maringá Futebol Clube, por chegar onde está, na terceira fase, juntamente com o Flamengo, para esse cruzamento com o Flamengo, já amealhou uma arrecadação de 3.750.000 reais, já está com um bom caixa, não é? Nessas três fases das quais participa. Na primeira venceu o Sampaio Corrêa, vencendo em casa por 2-1, naquele jogo dramático. Depois recebeu o Marcílio Dias, venceu por 2-0 também, nas duas partidas com o estádio cheio, e agora vai duelar com o Flamengo. Eu não sei se a diretoria já colocou os ingressos à venda, mas se os colocou, certamente já se esgotaram, né? Não tem mais ingressos. Tá? Vai ser realmente lotação total a presença do Flamengo, inédita a presença do Flamengo no estádio regional Willie David, inédita pelo menos contra o Maringá Futebol Clube. O Flamengo jogou em outras temporadas, mas diante do Maringá Futebol Clube é a primeira vez, e a gente acompanhava com muita atenção até um depoimento curioso do vice-presidente de futebol do Flamengo, dizendo que foi bom pegar o Maringá, mas bom não no sentido de, olha, estamos com a classificação garantida, mas a própria estratégia de locomoção do Flamengo, porque o Flamengo está envolvido no Campeonato Carioca, não é? Ele faz o primeiro jogo neste final de semana, e lá próximo do dia que vai enfrentar o Maringá, no dia 9, vai fazer a segunda partida contra o Fluminense. Depois tem jogos da Libertadores, enfim, a sequência de jogos do Flamengo faz com que o time fique preocupado com essas locomoções. Mas joga no dia 12. Dia 12 a gente fala dia 12 porque são as datas base, não é, dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Dia 12 para os jogos de ida e dia 26 para os jogos de volta. Quando a CBF homologar as partidas, as datas, certamente por uma questão de interesses aí até da própria televisão, ou de poupar os times, pode ser dia 11, dia 12 ou dia 13, que é terça, quarta ou quinta-feira. Mas o que está posto, o que está definido é que o primeiro duelo será no estádio regional Willie David. Maringá Futebol Clube e Flamengo jogam, portanto, e depois, na sequência, o time maringaense vai ao Maracanã para definir a qualificação para as oitavas de final. É claro que o Flamengo é o favorito, né? Estamos falando de um clube de primeira linha, não do futebol nacional, mas do futebol continental. O Flamengo vem experimentando conquistas continentais. Até recentemente disputou o Mundial de Clubes, campeão da Libertadores em 2019, depois não foi na sequência, mas acabou sendo o campeão agora em 2022 no duelo com o nosso Atlético Paranaense. Por falar em Atlético Paranaense, que também está nesta terceira fase da Copa do Brasil, que vai enfrentar o CRB, veja que coisa curiosa, veja que fase curiosa o Maringá Futebol Clube está vivendo na sua história. Decidiu as semifinais do Campeonato Paranaense contra o rubro-negro. O Atlético foi desclassificado, é bem verdade, mas o Atlético Paranaense, que é o vice-campeão da Copa Libertadores de 2002, o atual vice-campeão da Copa Libertadores. E aí, pela Copa do Brasil, pega o Flamengo, que também é rubro-negro e que é o atual campeão da Copa Libertadores da América. Portanto, o time maringaense faz uma sequência de partidas históricas, não é? Pode obter êxito ou não, mas o fato é que enfrentou nas semifinais do Campeonato Paranaense o vice-campeão da Copa Libertadores e agora pela Copa do Brasil enfrenta o atual campeão do torneio continental. Chances existem? Existem, não é? Futebol, sabemos todos, é uma modalidade imprevisível. Agora há a qualificação do elenco do Flamengo, que é muito maior. Preocupam-se alguns torcedores do Maringá Futebol Clube em relação à desmontagem do Maringá Futebol Clube após o campeonato, mas eu não creio que isso seja para se preocupar. A gente sabe que jogadores do atual elenco do tricolor maringaense interessam a clubes que estão aí prestes a disputar a Série B
e a Série A do Campeonato Brasileiro. É o caso do Morelli, por exemplo, o volante Morelli, que fez um bom estadual, despertou interesse e já se transferiu para o Goiás, vai disputar a primeira divisão pelo Goiás. O Maringá Futebol Clube liberou, até porque essa questão de liberar ou não liberar é muito conceitual, não é? Normalmente há um acerto, um pré-acerto com o jogador de entendo proposta mais interessante, me liberem para que eu possa seguir minha vida, para que o jogador possa ganhar um salário melhor, possa se valorizar profissionalmente. O Morelli foi liberado antes, já tinha acontecido com o Mirandinha, que foi para o futebol da Ásia, mas me parece que agora, não tem informações concretas, mas a impressão que a gente tem e o que indica-se é que a manutenção do elenco. O elenco tem um tempo para se preparar, a partida próxima vai ser no dia 12, antes disso o Maringá não tem nenhum tipo de compromisso oficial, vai se recuperar, os jogadores vai destinar esse espaço de tempo para ensaios de estratégias e para recuperação de jogadores que estão contundidos e que não puderam ser aproveitados na reta final do Campeonato Paranaense. Isso até teve sim uma influência, teve um impacto no próprio desempenho. O Maringá fez uma boa partida contra o Atlético no jogo final, no jogo em que se foi desclassificado, mas não pôde contar com jogadores importantes, caso do Denoni, por exemplo, que é um volante imprescindível para o plano tático que o Jorge Castilho tem. O próprio Bruno Lopes, centroavante, que vinha sendo titular e também por lesão foi afastado, e até o Leandrinho, que era uma opção interessante para o ataque, também selecionou. Esses jogadores certamente estarão recuperados, estarão todos à disposição do técnico Jorge Castilho, que começa já a partir de agora a treinar o seu time com foco neste duelo contra o Flamengo. Certamente vai estudar o Flamengo, vai avaliar todas as possibilidades para ver se consegue um triunfo, um resultado interessante em casa, fazer 1-0 em casa, quem dera, e depois tentar um empate, porque nesta fase da Copa do Brasil, nesta terceira fase, são 2 jogos, independentemente do resultado. Em outros tempos, quando o visitante vencia por diferença superior a 2 gols, anulava-se a terceira partida. Isso não existe mais. Independentemente do resultado do primeiro jogo, haverá o segundo, e aí a soma do número de vitórias, né, e, claro, o saldo de gols é que vai determinar a classificação, e havendo igualdade, cobranças de pênaltis. No caso de passar para as oitavas de final, que é uma audácia muito grande para o Maringá Futebol Clube, mas se passar, a premiação, meu amigo, vai ser de R$3.300.000. Portanto, é um dinheiro considerável que certamente é maior do que o orçamento que o time maringaense fez para essa temporada, porque tem Copa do Brasil, teve o Campeonato Paranaense, está tendo Copa do Brasil, é a próxima competição, e depois, já de imediato, tem Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, full time, o Maringá tem o calendário completo nesta temporada de 2023. Copa do Brasil terminando, vai o time se preocupar com a Série D do Campeonato Brasileiro, e aí, após a Copa do Brasil, certamente uma renovação de elenco. Pode ser que jogadores saiam, jogadores que estiveram no elenco nesta temporada, mas outros certamente serão contratados, e a diretoria até já tem uma relação de jogadores que vão reforçar o time para o restante da temporada. Mas o foco agora é na Copa do Brasil, o foco agora é o Flamengo. Os torcedores mais otimistas acreditam que é possível passar pelo rubro-negro carioca, outros acham que o Flamengo não vai dar chance nenhuma, mas enfim, emoções muitas e intensas serão vividas no Estádio Regional Willie Davis a partir do dia 12 de abril, quando a primeira partida será disputada no Estádio Regional Willie Davis, e certamente com um público extraordinário. Era isso, um abraço a você e a nossa gratidão pela sua atenção aqui na área do esporte.